muitas vezes nós ignoramos, afetando o relacionamento familiares e afeta, que não mais afeta. Então tem um versículo de Provérbios, capítulo 15, que eu quero ler com você. Provérbios, capítulo 15, no versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então você está com o coração dolorido, e automaticamente o seu coração você fica triste. O Senhor fala aqui, está falando, o coração alegre formoseia o rosto, a pessoa fica feliz, todo mundo vê a alegria dela, porque fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E muitas vezes vem essas pequenas coisinhas de erva daninha, rouba a nossa alegria. Rouba a nossa alegria muitas vezes de estar dentro da igreja, de estar com a nossa família, de estar com os amigos que a gente ama. Então é muito perigoso, querido. Então o coração alegre, ele formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Eu anotei aqui algo que o Senhor foi falando no meu coração. Já não fala mais com gentileza. Quando eu fiquei contaminada, eu não falava. Qualquer coisa que a pessoa falava para mim, eu estava armada. Meu marido falava comigo, já estava armada. Já estava armada para o lado dele. Então, não fala mais com gentileza, com delicadeza com os irmãos, ou paciência. Tem dificuldade para se comunicar. A perda da alegria e da bênção. Muitas vezes perde a alegria e a bênção do Senhor. E outra coisa, pode até nos levar à desobediência. E eu lembro que quando passei por todo esse furacão aí, nessa primeira parte que o Senhor me curou aqui dentro mesmo. E um dia eu estava ali no estacionamento e aconteceu tantas coisas dentro da nossa igreja, muita coisa. E eu falei, Senhor, nunca mais eu faço essa oração para o Senhor. Falei, Senhor, me tira deste lugar, porque o Senhor me conhece, o Senhor sabe como que eu sou. Se o Senhor não me tirar deste lugar, é perigoso aqui eu agir, e eu agir de uma forma rebelde, de uma forma com desobediência, e vai desagradar o teu coração. Então, naqueles dias, querido, o Senhor me colocou ali, meu pai sofreu um AVC, o que aconteceu? O Senhor colocou meu pai na cama, e eu fiquei afastada da igreja uns 4 ou mais, eu não lembro quanto tempo foi, para me cuidar do meu pai na cama. E o Espírito Santo falava para mim, está vendo? Nós não somos nada. O Espírito Santo falava para mim, você não é nada. Um dia você pode estar aí no lugar dele, e alguém cuidando de você. Então quem somos nós para estarmos querendo ser melhor do que as pessoas? E eu falei, é verdade. E ele falava para mim ainda, o seu pai não tem luz, você tem luz. Eu vou cobrar muito mais de você do que dele, que não tinha luz. E foi o Senhor, foi me ensinando. E eu pude me alegrar, querida. Ainda você fala, mas nunca mais aconteceu várias vezes. Várias vezes dentro da igreja, alguma coisa que eu não gostei. Mas o Senhor tem me ensinado a calar. O Senhor tem me ensinado a calar. Falava para mim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus na tua vida. Então a palavra do Senhor fala para você nessa noite. Talvez você está vivendo no seu casamento, na sua vida, dentro da igreja, lá com os seus amigos, na sua roda de amigos. Mas o Senhor está te trazendo, querido, uma cura. Ele quer te curar e Ele quer te libertar. Porque quando essa raiz de amargura, ela entra no nosso coração, o que acontece? Nós estamos doentes. Eu estava doente. E eu coloquei aquela sujeira para fora. O Senhor me libertou de toda a amargura. A amargura, ela traz enfermidade na nossa vida. Traz a enfermidade. As ferramentas para arrancar essa raiz de amargura. É reconhecer, você precisa reconhecer. É o reconhecimento. Nós precisamos, eu e você precisamos reconhecer que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Não podemos nem estar aqui. Não podemos fazer nada. Admitir o problema é o primeiro passo para a cura. Precisamos admitir o problema. Estamos muitas vezes doentes. No meu casamento, como o Senhor me ensinou. Como o Senhor me ensinou. Ali na família, dentro do nosso lar. O Senhor me ensinou com meus filhos. Muitas vezes ali meu filho, o jeitinho dele ser, sabe aquele
bonzinho, como eu acho que ele é bonzinho, a minha filha, da forma que ela muitas vezes fala, e o Senhor, Ele ia ministrando ao meu coração. Talvez o seu filho, que é assim, bem bonzinho que você acha que ele é, mas a sua filha, ela tem muito mais temor de Deus do que ele. Então você vê que muitas vezes nós olhamos aquilo que está diante de nós, diante dos nossos olhos, mas o Senhor não é assim. O Senhor, Ele olha para o teu coração. Talvez, querido, você chegou aqui neste lugar, você tem sido maltratado pelos seus pais, você tem sido maltratado pela sua mãe, talvez pessoas que não conhecem a palavra do Senhor. Fala, só eu sirvo ao Senhor. Quantas vezes palavras nos ferem, palavras dentro da nossa casa, na nossa família. Mas nessa noite eu creio que o Senhor, Ele quer nos curar, Ele quer nos libertar de tudo aquilo. Como eu falei lá no acampamento, não é fácil você admitir, reconhecer que você precisa. E o segundo passo é o perdão, perdoar. Você precisa e eu precisamos perdoar. Não vale a pena viver com tudo isso. O ódio, a falta de perdão, ela mata, ela nos aprisiona. Traz enfermidade no nosso corpo físico, na nossa alma. Querido, nós podemos ver ali pessoas dentro da igreja, pessoas com feridas na alma profunda. E onde o diabo falava, não vou largar, dava risada na minha cara. Não vou largar, ela é minha. Falava para mim, falava, ela não é sua, ela não é sua. Falava na cara do diabo, ela não é sua. Falava, fala os nomes das pessoas que você está magoada. Ela começou a falar um por um. Falei, isso mesmo, foi libertando. Falou um nome, uns 10 nomes. Uns 10 nomes. Até então o diabo ria na nossa cara. Não vou sair. Falei, em nome de Jesus você vai sair. Porque uma pessoa magoada, se ela não perdoa, como que ela vai ser liberta? Então você vê que o Senhor continua falando comigo. Foi ministrando, nesse final de semana, no encontro com Deus, Deus continua falando. E ontem, quando o Senhor pediu para eu ministrar a palavra, eu falei, Senhor, eu não tenho dúvida. Porque muitas vezes, querido, nós como esposa, nós como maridos, você como marido, muitas vezes você machuca a sua mulher. E você, mulher, muitas vezes, com a sua forma de falar, você machuca aquele homem. Não é fácil. Então, o Senhor precisa nos curar, precisa trabalhar na nossa vida. Então, perdoar é uma decisão, não um sentimento. Falei, eu decido hoje perdoar. Eu e você, nós precisamos decidir hoje perdoar. Todos os dias nós precisamos perdoar. Então, a gente sabe, querido, que a palavra do Senhor, ela tem muitas palavras tremendas para a nossa vida. Palavras de cura, de libertação. Mas se nós guardarmos essa falta de perdão dentro de nós, o Senhor não pode agir dentro de nós, não pode nos curar, não pode nos libertar. Foi quando eu falei, Senhor, me ensina. Precisei ser ensinada pelo Senhor. No momento que nós estávamos aqui adorando a Deus, como que o Espírito Santo fala no meu coração? Basta apenas uma palavra. Não foi isso que nós cantamos aqui? Só cantamos 2 louvores, mas foi o suficiente para que o Espírito Santo falasse. Basta apenas uma palavra para que a cura venha na nossa vida. Então, querido, não vale a pena, perdoe. Perdoar a si mesmo. Muitas vezes você fez algo que magoou o coração do Senhor, não consegue perdoar a você mesma e aos outros. Pode ser uma decisão consciente diária, todo dia, que permite que a cura entre. Não tem para ninguém, nós pudemos ver ali a cura. Aí o demônio teve que se render em nome de Jesus. Teve que calar a boca dele. Estava rindo, dando gargalhada na minha cara. Falei, você vai sair em nome de Jesus. Mas em nome de Jesus. Mas isso sabe o que é? Pessoas amarguradas dentro da igreja. Pessoas antigas dentro da igreja. É uma tristeza ver uma situação dessa. Mas infelizmente tem. Eu falo porque eu estava dentro da igreja e estava desse jeito. Mas graças a Deus o Senhor, a misericórdia do Senhor, ela me alcançou. Então a misericórdia do Senhor, a graça dEle, ela quer te alcançar. Ela quer te alcançar. A graça do Senhor não é algo que nós merecemos. É algo que nós não merecíamos.
mas o Senhor conquistou para mim e para você. Amém, queridos? O amor de Deus, quando é reconhecido, é recebido. Então, permanecer no corpo de Cristo, apesar das dificuldades, é o remédio para a amargura. Permaneça na célula, permaneça na igreja, permaneça firme na sua casa, com a sua família. Quantas pessoas a gente vê que sai fora de casa, vai viver na rua, pessoas que conhecem a palavra de Deus, muitas vezes você vai conversar com ela, aquela pessoa é uma conhecedora da palavra. Queridos, um dia entrou uma mulher aqui, uma mulher maltrapilha, bem maltrapilha mesmo, e ela queria aqui na igreja, ela falou assim para mim, ela queria somente um pacote de arroz, não sei. Quando ela chegou, eu abracei ela, e aí eu falei para ela, depois a gente vai providenciar para você. E depois eu queria que você falasse com a pastora. Sabe o que eu abracei ela? Ela falou para mim assim, não é ela, você é a pastora. Eu era que uma obreira, nem lembro se eu era obreira na igreja. Eu falei para ela, depois eu quero que você venha, a pastora, que ela vai conversar com você, eu vou levar você até ela. Ela falou para mim isso aí, ela não é, ela pode ser a pastora, mas você é a pastora. Ela falou isso para mim, porque não sei, querido, se ela entrou, não sei se as pessoas ficaram com medo dela, e eu dei um abraço nela. Ela estava bem assim, com aquele cheirinho desagradável. Quando eu ajudei ela a colocar o pacote de arroz na mochila dela, ela me abraçou, e ela falou isso para mim. Então, as pessoas estão carecendo desse abraço nosso, elas estão carecendo, porque um abraço, ele pode nos curar, um abraço, ele pode nos curar. E eu também comentei lá, que eu estava esses dias fazendo lá crochê, no meu trabalho, e um menino lá, um rapaz, ele sempre vai levar o trabalho para mim lá, o serviço, e eu estava fazendo um tapete assim, de crochê, e ele era aquela linha, você que faz crochê sabe o que eu estou falando, e ele era bem peludo, aquela linha peluda. E eu falei para ele assim, você está amargurado, você está com o seu coração peludo. Ele até riu, falou, não estou. Eu falei, tá. Então, muitas vezes, querido, puxando para nós, muitas vezes nós estamos assim dentro da igreja, com um coração peludo. Eu quero que você abra em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Nós vamos ler somente 2 versículos. Você sabe, queridos, que às vezes a gente está falando as coisas, e às vezes a gente vê pessoas dando risada, sabe? A gente vê pessoas dando risada. Às vezes até eu falo alguma coisa, as pessoas dão risada, porque a minha filha fala, mãe, a senhora fala as coisas, às vezes é engraçado. Eu falei, mas tem coisa que não é engraçado. Então, Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. Olha o que diz aí novamente, toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de dentro de vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus também vos perdoou em Cristo. Então, nós recebemos o perdão, como eu falei, o Senhor ali mostrou para mim que eu tinha recebido o perdão dele. E tem uma outra versão que eu anotei aqui, a NVT, fala assim, livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas que eu estava falando, e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Versículo 32, em vez disso, sejam bondosos, e tenham compaixão uns para com os outros, uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Você vê que palavra tremenda. Então, a nós tirarmos a amargura, a raiva, a ira, palavras ásperas, como eu estava falando, muitas vezes nós falamos de uma forma áspera com as pessoas, e isso fere muitas vezes a pessoa que já está mais ferida. Então, nós precisamos tomar cuidado. E uma coisa que eu falei aqui, querido, que a amargura, ela pode afetar a nossa saúde. Foi o que estava acontecendo comigo. Como eu estava amargurada, aquela amargura, ela afetou a minha saúde. E eu tive uma enfermidade aqui na mama. Eu lembro que o Espírito Santo falou comigo.
que o diabo ele queria colocar um câncer em mim. E eu lembro que a minha mama esquerda, ela sangrava. E eu ia no médico, o médico fazia exame, e ele falava assim: a senhora, eu percebo que a senhora está com medo, mas não precisa ter medo. Se a senhora quiser, nós podemos fazer uma biópsia. E eu quero garantir para a senhora, o que a senhora está pensando, não é o que a senhora está pensando. Porque eu sentia muita dor, era uma dor que vinha lá de dentro. Sabe assim, uma dor que vinha lá de dentro? Latejava, mas eu vi que aquilo tudo era uma raiz de amargura. Um dia eu vim aqui eu vim para vigília à noite, e o Senhor usou aqui a vida de um pastor, nós estávamos todos orando, louvando a Deus. Quando terminou, ele falou assim, abra sua Bíblia em Salmo 46:10, eu queria que o Vini colocava aqui para a gente. O Senhor falou aqui nesse cantinho aqui comigo: aquietai-vos e sabei, e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, e serei honrado no mundo inteiro. Tem uma versão que fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, aquietai-vos e sabei. O Senhor pediu novamente para mim ficar quieta. E queridos, aqui bem aqui nesse lugar, eu pude sentir o Espírito Santo falar no meu coração, e eu fui curada. Eu lembro, querido, assim, com nojo eu quero te falar isso, não tenho vergonha de falar. E eu fiquei aquela semana com aquele gosto de pus na boca. E eu fui completamente curada daquela enfermidade. Vamos aplaudir ao Senhor? Então, que toda glória, querido, que toda honra seja dada ao Senhor. Então, por isso que eu estou te falando, da parte do Senhor para a tua vida. A amargura, ela traz doença para você, no seu corpo físico. Ela pode afetar a sua saúde, ela pode afetar a minha saúde. Não importa quanto tempo você tem de crente. Ah, mas eu estou 30 anos, não importa. Querido, não importa. Seja humilde, reconheça. Reconheça quem você é. Reconheça quem você é, como você é. O que você tem feito, o Senhor fala para nós: põe a tua casa em ordem. Põe a tua vida em ordem. Foi isso que o Senhor falou primeiro para mim. Põe a tua casa em ordem. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Abra lá comigo, Provérbios capítulo 4, versículo 23. 4, 23. Também é um versículo bem conhecido. E no dia lá que nós estávamos na célula, também o Senhor me deu esse versículo. Olha o que diz aí: sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, sobre tudo que você deve guardar. Talvez você tenha uma poupança. Esse mês eu vou guardar 100, esse mês eu vou guardar 200. Sobre tudo que eu e você devemos guardar. Guarda o teu coração. Guarda o nosso coração acima de todas as coisas. Outra versão fala: guarda o teu coração, pois ele dirige o rumo da tua vida. Quando você está magoado, como eu falei, pessoas feridas saem da igreja, de qualquer forma. Muitas vezes não dá nenhum até logo para a gente. Para mim, dá um até logo para você. E você fala: meu Deus, fulano saiu da igreja, por quê? Isso, querido, pode acontecer com a gente. Pode acontecer com a gente. Eu lembro que o irmão aqui, ele foi dar o testemunho. Cido, né? Ele foi dar um testemunho. Você vê que em tudo o Senhor fala com a gente. E o seu Cido, ele caiu aqui. Alguém lembra o que ele falou? O cair é do homem, o levantar é de Deus. Então, às vezes, você não presta atenção, só olhou para o tombo dele. Mas em tudo o Espírito Santo está falando conosco. Na mesma hora veio o versículo na minha mente. E é isso mesmo, o cair é do homem, o levantar é do Senhor. Talvez você está se sentindo caidinha, querido, ou caidinho. Mas o cair é do homem, o levantar é do Senhor. O Senhor quer te levantar, Ele quer te curar. E como eu achei lindo aqui, sabe? Não o tombo dele. Como eu achei lindo, o Senhor falou comigo ali, sentada.
O cair é do homem, o levantar é do Senhor. Talvez você está caindo, sentindo que está caindo, mas o Senhor quer te levantar. A palavra do Senhor fala, Ele pega pela tua mão direita nessa noite e diz para você que Ele te ajuda. Não temas, que Ele te ajuda. Então eu sei que a vergonha, talvez ele ficou envergonhado, mas quem prestou atenção, a voz do Senhor, ouviu o Espírito Santo falar, através da boca dele. O Espírito Santo falou comigo ali sentada. Então, querido, de tudo que nós devemos guardar, e o significado de guardar o coração, proteger o sentimento, as emoções e pensamento, pois eles emanam a fonte da vida. Então nós precisamos guardar o nosso coração. Coisas que um dia, eu quase por pouca coisa, por pouco, porque quando uma raiz de amargura entra no nosso coração, só Deus pode nos curar. E se nós reconhecermos, então para que essa cura e essa libertação venha sobre a tua vida, eu preciso reconhecer e eu preciso perdoar. Não vale a pena viver com tudo isso. Não vale a pena. Então, talvez eu não sei o que você tem passado, nesses dias o que você tem vivido. E também guardar o coração, ser vigilante com os pensamentos e desejos, sentimentos, guardando-os em paz, fé, gratidão, perdão, sabedoria, amor e alegria. Como eu falei, quantas pessoas já perderam a alegria de servir ao Senhor? Quantas pessoas já perderam a alegria? Eu quero falar rapidamente aqui, um exemplo que o Senhor também me levou. Ele me deu 2 exemplos que eu fui buscar na Bíblia. O Senhor deu 2 exemplos de pessoas. E talvez essa pessoa pode ser uma pessoa dentro da igreja, mas talvez pode ser uma pessoa que não está na igreja, não sei. Lucas capítulo 15, nós não vamos ler todos os versículos, mas quero que você abra, Lucas capítulo 15, você que está anotando, só anota. Tem uma passagem na Bíblia muito conhecida, que é a última parte que eu quero falar, que é a passagem do filho pródigo. Todos conhecem a passagem do filho pródigo? Então, quando esse filho, fala que ele pediu a parte da herança dele, no capítulo 15 em diante, você que está anotando, do 11 ao 32, fala sobre isso, da passagem do filho pródigo. E a Bíblia fala que ele partiu para uma terra longínqua, ele pediu ali a parte da herança dele e saiu fora. Só que ali a vida dele foi detonada, a vida dele foi detonada, ele gastou toda a fortuna dele, o dinheiro dele, e ele gastou dissolutamente o dinheiro dele. Então ele gastou de qualquer forma. Só, querido, que a gente pode ver, nessa parábola, fala que o pai, ele estava o tempo todo aguardando a volta desse filho. Ele estava o tempo todo aguardando a volta desse filho. Então, eu não vou ler a parte, quando ele fala assim, no versículo 18, ele fala, o filho que saiu, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Querido, quando ele chegou lá, o pai dele, foi aquela festa. Então, aqui o pai, mas o versículo 22, eu vou chegar onde eu quero falar com você, fala, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este teu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Então, quando aquele filho voltou, o pai estava esperando ele. Então, fala que eles começaram a se alegrar. O pai mandou pegar um bezerro, matar um bezerro, colocar um anel ali, colocar sandália nos seus pés. Porque o pai ficou muito feliz com a volta daquele filho. Porque ele estava perdido, ele estava morto, e ele reviveu. Então, aí só. E o filho, versículo 25, só, queridos, esse filho mais velho, que estava ali dentro da igreja, que no meu caso seria eu, que na época Deus falou comigo isso, e o filho mais velho estava no campo. Quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão,
e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Ele se indignou e não queria entrar. Queridos, aqui é esse versículo 28, mas ele se indignou e não queria entrar. Sabe o filho que está dentro da igreja? Ou o filho que está lá dentro de casa, quando o filho volta, às vezes o filho fez tanta coisa errada, quando ele volta para dentro do seu lar, aí o pai e a mãe recebem ele com toda alegria. Só que o filho que ele ficou indignado. Como pode? Eu estou aqui, depois você pode ler tudo isso aí que eu vou falar. Eu estou aqui há tanto tempo servindo o Senhor e nunca matou um bezerro para mim ali comemorar com meus amigos. Nunca foi feito isso. Ele se indignou, ele ficou indignado. Então eu anotei algumas coisas aqui. Ao retornar o filho rebelde, é perdoado e recebido com festa, e que provoca uma amargura em seu irmão mais velho. Olha só, ele ficou amargurado, ficou ressentido, ele ficou indignado. Como pode? Gastou todo o seu dinheiro do pai e agora volta com essa cara de lata? Volta com essa cara deslavada, vamos dizer, como se nada tivesse acontecido, e o meu pai ainda vai matar um bezerro cevado para ele, dar uma festa? Então, querido, ele ficou indignado. Mas ele já ficou contaminado. A amargura, o irmão mais velho se recusa a participar da celebração, expressando sua frustração e inveja ao pai. Ele sentia que havia sido injustiçado, apesar de ficar o tempo todo ao lado do pai. Então ele não sentia, ele ficou magoado, ele ficou ferido. Então ele ficou contaminado. E isso pode acontecer com a gente. Eu dei o testemunho lá também, não tenho vergonha de falar. A nossa igreja, ela passou por um período muito difícil aqui. Muitas pessoas foram embora da igreja, outras pessoas ficaram. Bem pouquinho ficaram. E o Senhor, e algumas pessoas começaram a voltar, e eu e meu esposo, nós fomos viajar para o interior. E lá nós fomos convidados por uma célula. E lá, o Deus permitiu que o irmão levasse essa palavra. E eu estava com aquele negócio no meu coração, sabe assim? Não aceitando aquilo lá. Como pode? Tipo o irmão. Estava igualzinho o irmão. E eu falei assim, aí o Espírito Santo usou ele e falou assim, sabe aquelas pessoas, falou assim, que você está resistindo? Mas o Senhor falou, eu estava esperando, aguardando eles voltarem. E eu estava como esse irmão aqui, pensando como esse irmão. Se eu não tomasse cuidado, ia entrar novamente a raiz da amargura. Mas eu estou aqui há tanto tempo. Então, querido, tudo nós precisamos prestar atenção. Precisamos prestar atenção. Embora ele não tenha contaminado a todos, a sua atitude de amargura contra a alegria do pai e de todos os que celebravam o retorno do filho, a sua falta de perdão e a sua recusa em participar da festa, demonstra como a amargura pode isolar uma pessoa e impedir que ela compartilhe a alegria com os outros. Aqui mas ele se indignou e não queria entrar. Ficou indignado, como pode? Então, querido, de tudo que nós devemos guardar, guarda o teu coração. Aí a pessoa pode até falar assim, mas que tem a ver isso com a campanha de cura e libertação? Tem muito a ver. Aí lá antes de eu ir para o acampamento, minha filha emprestou um livro para eu ler, ela me mostrando, fala assim, mantenha o seu amor aceso. Mantenha o seu amor aceso. Muitas vezes esse amor aceso, a presença do Espírito Santo da nossa vida, ela vai se apagando. Porque muitas vezes nós deixamos coisas entrar no nosso coração. Então o Senhor fala para mim e para você, mantenha esse amor aceso. E para manter esse amor aceso, manter o amor aceso, aceso significa conversar com Ele diariamente, com Jesus, por meio da oração, compartilhando seus pensamentos, sentimentos, gratidão, é o que eu estava falando. Fale para o Senhor, não fica falando para pessoas, porque isso pode contaminar as pessoas. Então, meditar na palavra, ser obediente, amor ao próximo, depender do Espírito Santo. Então, tem um versículo que eu anotei aqui no Salmo 37:5, que fala,
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E tudo ele fará. Tudo o Senhor fará. Não queira fazer as coisas com a sua própria mão. Quantas vezes eu abri a minha bocona falando coisas? Falando alguma coisa que Deus falava para mim me aquietar. Só que aquilo foi trazendo enfermidade para a minha vida. Então, perante tudo que você ouviu aqui, querido, nós vimos ali em Hebreus, como nós seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É muito sério. Que nenhuma raiz de amargura vos contamine. E muitas pessoas seja contaminada. E a gente se afasta da graça do Senhor. Da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor. Porque nós estamos em pecado, entristecendo o coração do Senhor. Como eu falei, queridos, lá no acampamento, nessa campanha de cura e libertação, assim como eu falei lá, talvez não é muitas pessoas que precisam, porque nós precisamos reconhecer, eu e você, nós precisamos o quê? Reconhecer que nós precisamos, para manter esse amor aceso por Jesus, pelas vidas, cuidando das vidas, porque não é fácil. Nós vamos machucar as pessoas muitas vezes, com palavras, pessoas vão nos machucar, mas o Espírito Santo não é assim. Ele nos corrige de uma forma delicada. Ele nos corrige de uma forma diferente. E eu sei que se o Senhor, Ele permitiu de eu trazer essa palavra para a igreja, nem que for uma pessoa neste lugar, precisa de uma cura. Talvez você como uma esposa, você como esposo, como você tem tratado o seu esposo? Eu lembro, queridos, aqui, por 2 vezes, se eu não me engano, eu lembro que o marido, assim, eu machucada naquela época, né, devido a algumas coisas que eu passando, eu e meu esposo, Deus foi tratando comigo, usando a vida dele. E quando aquele homem, ele falava assim, uma forma comigo aqui dentro da igreja, de uma forma bem assim, tranquila, aí um dia o Espírito Santo permitiu de eu escrever uma carta bem grandona para ele. Como você tem tratado a sua esposa? Como você tem tratado a sua esposa? O Espírito Santo falou, tudo que o Espírito Santo falou para mim, eu escrevi naquela carta, tudo que estava dentro de mim. E eu falei para ele, e ele ficou quieto, ele falou assim, era uma pessoa muito importante aqui na igreja, assim como você e eu, muito importante, uma delas. Aí ele falou assim para mim, entreguei a carta para ele ler, na semana para ele meditar, acho que deu umas 8 folhas assim, escrevi para ele. Aí ele falou assim para mim, olha o que ele me falou, nós somos pessoas, eu e você somos pessoas maduras, nós vamos voltar a conversar. Pergunta para mim se o Espírito Santo permitiu dele vir falar comigo. Não. Queridos, aquele dia o Senhor me usou para falar com ele. Porque aqui dentro ele me abraçava, sabe, a forma que ele me... Aquilo lá chamou a minha atenção. Então, como você, como esposo, tem tratado a sua esposa? Como você, como marido, como mulher, tem tratado a sua esposa? Você, como filho, tem tratado os seus pais? Você, como amigo, como você tem tratado as pessoas que estão ao seu redor? Porque muitas vezes a forma que a gente trata as pessoas, nós machucamos as pessoas. Machucamos as pessoas. E eu lembro quando eu fui curada dessa raiz de amargura, eu até cantei lá para as meninas lá, no acampamento, da forma que eu lembrei. E eu lembro que eu coloquei um louvor, preciso de ti. Então nós precisamos reconhecer. Preciso de ti, preciso do teu perdão. Frieza, escuridão, estava tentando, né, acabar com a minha alegria dentro da igreja. Acabar com a minha alegria. É isso que a raiz de amargura faz. Então, queridos, sem mais delongas, é isso que a palavra do Senhor, o Senhor ministrou ao meu coração e eu precisava trazer para a igreja. Então, talvez você chegou aqui neste lugar, como o versículo que eu falei aqui logo de cara, logo de começo, que foi a parte que o Senhor pediu ali para Ezequias. E o Senhor, Ele falou comigo também, você está disposta? O
Você está disposta a obedecer a minha voz? A minha palavra? E no meu devocional de manhã o Senhor falou comigo: põe a tua casa em ordem. A tua casa espiritual. Então, queridos, eu queria que a igreja se colocasse de pé nessa noite. Vamos aplaudir ao Senhor? Então, eu queria pedir assim, querido, não saia do lugar, porque se nós estamos nessa campanha, é o terceiro dia dessa campanha. Terceiro dia dessa campanha. E eu sei, queridos, que lá eu vi no acampamento mulheres